Deus. Estou sendo muito bem tratada. Estou com meu coração alegre. Começando assim, com um sentimento que já está acabando. Mas foi uma alegria imensa estar com os irmãos. Uma satisfação grandiosa. Porque Deus que faz essas coisas, irmãos. É para a glória dele. É para a honra dele. Jamais pensei em estar aqui. Até mesmo para mim é uma coisa muito linda, porque meu pai é português e não esperava estar aqui na terra dele. Está muito satisfeito lá no Brasil. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas 34. Deus abençoe o pastor Moisés, pastor Israel, juntamente os obreiros da casa do Senhor. Gostei demais dessa música, Pregada de Rosas. Já filmei aqui, já vou levar para o Brasil. Deus abençoe a cada um dos irmãos, as irmãs que com muito carinho estão nos recepcionando. Jonas, meu Deus, o que foi isso ontem, meu pai? Já comuniquei para tanta gente, irmão, o que aconteceu ontem. Deus é tremendo, né? Jesus faz isso. Os irmãos se encontraram, pode ser amém? Amém. 2 Crônicas 34. Eu falei direito, né, gente? Crônicas, né? 2 Crônicas 34, a partir do verso 1 diz: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. Quantos anos tinha Josias? 8 anos. E reinou 31 anos em Jerusalém. Reinou quantos anos? 31 anos. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi seu pai. E no 10º ano, começou a purificar Judá, Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Somente até aqui os irmãos podem tomar a ceia. Amados e queridos irmãos, esta palavra acerca do rei Josias fala muito ao meu coração. Até porque quando Josias assumiu o reinado, ele tinha somente 8 anos. E para uma criança, que eu posso dizer uma criança, uma obra muito grande. E a criança, ela tem por natureza se espelhar em quem? Muito bem. A criança, ela se espelha nos pais. Mas se nós olharmos aqui para a família de Josias, você vai observar que ele não tinha muitos exemplos de fé a ser seguido. O seu avô foi um rei muito mau chamado Manassés. Manassés, ele foi capaz de levantar dentro do templo de Deus altar a ídolos satânicos. Manassés foi um homem que buscou adivinhos, feitiçaria, foi capaz de matar muitos judeus, cortar a cabeça e sair arrastando o corpo dos judeus até a porta de Jerusalém. Manassés foi um homem terrível, mesmo ele tendo se humilhado diante do Senhor, mas ele deixou um exemplo muito difícil para Josias, seu neto. Em seguida, vem Amon, pai de Josias, também fez tudo errado. Não foi um homem de fé, não foi um homem honesto, foi um homem terrível, porém o seu reinado durou muito pouco. O de Manassés durou 55, de Amon durou somente 2. Aí seu pai morre através de uma conspiração política. Agora inicia o reinado de Josias. E eu te pergunto, o que é que Josias tem para ensinar uma nação? Até porque a Bíblia, a palavra de Deus, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, tinha sumido. fazia mais de 60 anos. Então as festas judaicas, os rituais
não tinha escola dominical. Josias não tinha nenhum ensinamento, não tinha um culto pentecostal como esse. Agora imagina a cabeça dessa criança. Mas a Bíblia diz aqui que quando ele tinha 16 anos, ele tomou uma posição. Ele começou a buscar a Deus. Amém, glória a Deus. E diz a Bíblia que ele começou a buscar a Deus de todo o coração. Mas um Deus que ele ouvia falar. Quantos que para buscar a Deus tem que ser por insistência? Aleluia. Tem que fazer uma propaganda grande. Vamos buscar Deus, você vai ter vitória. Vamos buscar Deus, você vai receber isso, isso e aquilo. Mas Josias não. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha status, ele tinha um exemplo terrível de paz. Ele tinha tudo para não servir a Deus. A família dele era destruída, espiritualmente falando. A opressão maligna naquele lugar era grande. Aonde Josias olhava, era estátua a Baal, era estátua a Moloque, era estátua a Satanás. Aleluia. Mas Deus tinha um plano na vida de Josias muito grande. E diz a Bíblia que ele passou 4 anos buscando a Deus. Escute aqui, amados e queridos irmãos, quando nós temos uma obra diante do Senhor, a direção tem que vir do Senhor. Não é uma oraçãozinha de meia hora, não é uma coisa assim hoje, uma campanha de 7 dias, não. Josias, diante daquela situação, ele passou 4 anos buscando a Deus, 4 anos buscando e orando, 4 anos ouvindo Deus no seu coração. Aí sabe o que acontece? O Espírito Santo fala para ele: limpa tudo. Eita Deus, aleluia! Aleluia. O templo estava destruído, a nação estava destruída, não tinha palavra. A primeira instrução que Deus dá: limpa tudo. Meu Deus! Sabe por quê? Deus não tem conformidade com o pecado e nem com a sujeira. Não adianta ter uma revolução espiritual, ter um planejamento de reconstrução do templo se tiver sujo. Primeiro Deus tem que limpar. O Espírito Santo não habita em templo sujo. Tem que limpar. Tem que limpar a tua mente, tem que limpar teu coração, tem que limpar os teus ouvidos, tem que limpar a tua visão. Tem que limpar, tem que limpar, tem que limpar. Fala assim: Jesus, limpa meus olhos, Jesus, limpa meus ouvidos, Jesus, limpa meus pés, Jesus, limpa tudo. Glória a Deus. Imagino eu, as pessoas falavam: esse menino até é doido, esse menino até é doido. Altar aqui, esse altar aqui custou não sei quanto. Olha o tanto de altares que tem aqui. E Josias: derruba tudo! Passaram-se 8 anos derrubando tudo, limpando tudo. Deus é fiel, aleluia! Ele não tinha pai, ele não tinha uma mãe atuante na igreja, mas Josias teve determinação. O que está faltando em muito crente é determinação. Aleluia. Deus é fiel, aleluia! Será? Bate o pé e fala: Deus, eu quero ser limpo, eu quero fazer dor. Depois também escute. Depois de 8 anos purificando, aí Deus coloca no coração de Josias: Josias, vamos reparar o templo. Porque naquele tempo, irmãos, Deus se manifestava no templo. Hoje não. Deus se manifesta em nós. Amém. Nós somos temporada do Espírito Santo. E no meio daquela limpeza,
eles trabalhavam fielmente na obra. No verso 12 diz: eles trabalhavam fielmente na obra. Repita comigo: eles trabalhavam fielmente na obra. Acabou o congresso, continue sendo fiel nesta obra. É mesmo, aleluia. Não seja crente de congresso. Seja crente fiel. Aí eles trabalhando. Sabe o que acontece? Acha-se livre. Glória a Deus, Começou a aleluia. trabalhar. Começou a reparar. Estava tudo destruído, mas eles estavam trabalhando fiel. Eles estavam fiéis, trabalhando, e achou a palavra. Eles cavaram tanto, eles arrumaram tanto, e Deus deu a palavra de volta. Aí quando foi lida a palavra, irmãos, a palavra é espelho. Qual é a função do espelho? A função do espelho mostra a tua imagem, quem você é. Mostra você quem você é. Então o espelho te confronta. A palavra te confronta. Aí sabe o que aconteceu? Eles descobriram que estavam em pecados. Aí correram para Josias. Para Josias, eu vou ler o livro aqui para você. Josias na hora rasgou as suas vestes. Escute aqui, irmãos. A sensibilidade do crente, como a irmã falou aqui, é coisa tremenda com as outras pessoas. Josias estava fazendo a obra, Josias estava na direção de Deus. Porém, ele rasgou as vestes em favor do pecado das outras pessoas. Será que você é capaz de dobrar o teu joelho em favor dessa nação? Meu Deus. Será que você é capaz de dobrar o teu joelho a favor das prostitutas? Será que você é capaz de dobrar os teus joelhos para aqueles que estão no crack e nas trocas? Está faltando mais crente de dobrar o joelho pelas outras pessoas que não conhecem a Deus, mas dobre mesmo, irmão. Não fale a oração de 10 segundos, não. Aleluia. E Deus, ele responde. Aleluia. Sabe por quê? Porque Josias mandou seus servos na casa de uma profetisa chamada Uda. E chegando lá, aquela profetisa, sabendo já de Deus que iria alguns subordinados ao rei, quando aqueles homens apareceram na porta, ela diga aquele homem, escute, ela podia ter falado, diga aquele rei, diga a majestade do rei, mas diante de Deus não tem majestade, diante de Deus todos nós somos iguais. Diga aquele homem. Todo mal que fizeram, eu vou trazer juízo. Eu vou trazer castigo. Meu Deus. Porém, por causa deste homem, por causa de Josias, por causa de uma criança que buscou a Deus por 4 anos, que purificou por 8 anos, e que seu coração requer o tempo, por causa da atitude desta criança, eu, Senhor, não trarei maldição sobre esta terra enquanto Josias estiver. Glória a Deus. Enquanto Deus encontrar em você um coração fiel, um coração honesto, e se você se posicionar, sabe o que Deus faz? Ele muda até a Constituição. Glória a Deus.
Efeito. Mas o que acontece, sabe o que é? É a nossa incredulidade atrapalhada. Nossa incredulidade atrapalhada. Quando tu for orar, varão, quando tu for orar, vaso, pede para Deus tirar essa incredulidade aí. Aleluia. O povo, quando foi levado cativo a Babilônia, eles passaram 70 anos. E nesse período, eles foram tratados devido à idolatria. Mas eles ouviam falar dos deuses da Síria, do Egito, das cidades e dos países ao redor. Mas eles não ouviam mais falar de Deus. Eles estavam em tratamento. Aí no Isaías capítulo 40, quando eles estão retornando, no finalzinho diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, caminharão. Mas como esperar num Deus que eu não acredito mais nele? Quando eu posso criar forças através da oração, irmã Carla, para esperar nele? Porque o mal do ser humano é que ele não quer esperar. O mal do ser humano, ele não quer esperar, ele quer atropelar, ele quer tudo ligeiro. Se Deus quiser fazer ligeiro, Deus é Deus. Verdade. Aleluia. Mas sabe o que Deus faz? Para arrancar a incredulidade deles, levanta o profeta Isaías para mostrar a sua grandeza. Se você pegar o capítulo 40, você vai ver a grandeza de Deus. Meu Jesus. A soberania de Deus. Aleluia, Deus. Sobre todos. Primeiro, lá onde eles estavam, na Babilônia, eles cultuavam muito esses deuses dos céus, astronomia. Aí sabe o que Deus fala? Ele fala assim, que ele conhece cada estrela. Deus. Aleluia. E quando ele chama todas elas, tem que se apresentar diante dele sem nenhuma ter falta. Escute aqui. Os astrônomos dizem que tem mais grão na terra do que estrela no céu. Existem centenas de bilhões de estrelas no céu. E ele conhece cada um. Aleluia. Diz que ele pega toda a água da face da terra, uma coxa da montanha. Eita glória. Diz que ele mede a terra a palmo. Aleluia. Diz que todas as nações, tu já viu um balde com água? Você balança um pouquinho, cai um pingo, faz diferença? Não. Diz que todas as nações é como um pingo de água num balde. Diz que a terra é descanso dos seus pés. O que eu quero dizer com a grandeza de Deus? Eu quero dizer que quando eu oro, imaginando na grandeza do Deus que eu sirvo, logo a incredulidade não tem lugar. Glória a Deus. Aleluia. Quando tu dobra teu joelho e sabe que Deus sabe de todas essas estrelas, pega toda a água da terra. Pra você saber nesse mesmo momento, Ele sabe o que passa na tua mente aqui, no Brasil, no Japão, em todos os lugares, todos os pensamentos. E Ele não confunde a voz de ninguém. O Deus que tu serve é grande. O Deus que tu serve é grande. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer mudar a tua nação, Ele quer mudar a tua história. Ele quer. Só basta você fazer como Josias. Seja um reparador do tempo, como Josias foi. Seja um impactante de nação, como Josias foi. Mas passe pelo processo de Josias. Busque a Deus. Ore